Olá pessoal, tudo bem? Olha, eu quero falar com você que está aí trabalhando com eletroestimulação, né? Gente, nada melhor do que a evidência que vem direto do paciente. Eu acabo de entrevistar um paciente, o seu pai, com uma história muito emocionante. Para vocês terem ideia do resultado que esse paciente teve lá em Sorocaba, o pai ficou tão sensibilizado que ele vai doar um outro aparelho para a sua cidade natal. Um gesto maravilhoso, e para você ter ideia dos números em relação ao que aconteceu e o que era previsto, eu te convido a assistir essa entrevista muito emocionante com o Diogo e o paciente Diego. Vamos nessa? E hoje eu tô com duas personalidades aqui muito interessantes, um caso maravilhoso de uso da eletroestimulação com sucesso no CTI, e está conosco aqui o Diogo e o Diego, filho dele, estudante de medicina. Diogo, um prazer falar contigo, tá tudo bem por aí? Olá, Diógenes, tudo bem? É um prazer também conversar com você. Tá tudo ótimo, sim, graças a Deus. Obrigado pelo tempo dispensado aqui para mim. E Diego, como você tá, meu querido? Bem-vindo, vamos falar contigo. Boa noite, Diógenes, tudo bem? Prazer é todo meu. Igual meu pai falou, graças a Deus, agora firme e forte. Temos aí um jovem colega que vai se formar em breve, vai poder curar muita gente por nosso país afora e até fora do país, talvez. Se Deus quiser, Diógenes. A nossa família, todos são da área da saúde, né? Então eu sou farmacêutico bioquímico, a minha esposa é cirurgiã dentista, a nossa filha mais velha, a Cristiana, também é estudante de medicina e sou professor da faculdade de medicina também, de fisiologia, farmacologia e bioquímica. Maravilhoso. A medicina é algo apaixonante, né, Diógenes? A gente está precisando de bons médicos, como você será, e com esse entorno de profissionais da saúde que você tem aí, meu amigo, isso é o ouro. Isso é o que qualquer estudante de medicina gostaria de ter. Então é muita sorte a família que você tem. Agora, Diego, você, né, na metade do seu ciclo de ensino na medicina, mas se viu em um papel de paciente, não paciente comum, paciente grave, né? Então vamos entrar aqui no que aconteceu, quando foi. Conta pra gente o caso que te levou a ser internado lá em Sorocaba, por favor. Bom, em janeiro desse ano, de 2025, eu comecei a me sentir estranho, com dificuldade para falar, dificuldade para engolir, com a visão duplicada, completamente estranho. Tava voltando de uma viagem da praia com os meus amigos. E no dia de voltar, quando eu cheguei, eu falei pra ele, tô me sentindo mal. Só que pra mim era uma coisa qualquer, né? Tava cansado, voltando de viagem, queria ir pra casa. Deus baixou no meu pai, deu essa sagacidade nele de me levar pro hospital contra a minha vontade. E por lá fiquei, passei no pronto-socorro, a médica de plantão me avaliou, viu que poderia ser alguma coisa mais séria. Me internou e por lá fiquei. Ao longo de 2 meses, né? Fiquei internado com uma doença chamada botulismo. Resumindo bem a história, paralisou todos os músculos do meu corpo, todos os movimentos, paralisou o diafragma, que é o músculo que a gente utiliza para respirar, né? Passei por momentos difíceis aí. Porque o botulismo é raro, mas quando acontece, sempre muito grave, né, Diego? Isso. Eu cheguei ainda levemente bem, né, consciente, conseguindo fazer as coisas, mas já não comia, porque não conseguia engolir, já respirava com muita dificuldade. Aí com 2 dias ali, né, internado, já me mandaram para UTI. E dentro de uma semana já estava entubado e fiquei piorando durante umas 2, 3 semanas de piora brusca. Realmente seu pai foi fundamental, porque o diagnóstico precoce, você está no lugar certo, com os equipamentos corretos para que você tivesse maior chance, né? E lá no hospital de Sorocaba, vocês me diziam que tiveram então a sorte de ter o contato com a terapia de eletroestimulação, não foi isso? Os sintomas só vão piorando, ele conseguiu utilizar o soro logo nos primeiros dias, o que ajudou bastante, mas a intoxicação já estava estabelecida, né? Então ainda com essa terapia,
os sintomas continuaram a progredir. Nesse sentido, a partir do segundo dia de internação em UTI, a equipe propôs, né, que fosse feita a intubação dele, né, para proteger as vias aéreas, né, e nesse momento ele já estava com a musculatura do corpo inteiro paralisada, né, uma paralisia flácida, e isso ia acontecer com a musculatura respiratória também, né. Então daí a opção pela ventilação mecânica, né, pela intubação. E a partir desse momento foi nos apresentada uma terapêutica nova, né, pela equipe de fisioterapia do hospital, né, que era um equipamento de eletroestimulação, mas assim, totalmente diferenciado daquilo que a gente tinha visto já no mercado, né, da área da saúde e em clínicas de fisioterapia, inclusive, como uma proposta que, em tese, reduziria o tempo de internação em terapia intensiva, né? E, consequentemente, melhoraria o prognóstico, né, de evolução do Diego e, em tese, reduziria o tempo total de internação também, né? Então, a gente não conhecia essa terapia. E aí, nesse sentido, a equipe multidisciplinar do hospital, junto à equipe médica, foi muito importante, porque eles nos explicaram do que se tratava, né? E como o Diego falou, eles estabeleceram um plano terapêutico, né? Um programa, né? Um programa terapêutico que se mostrou, na verdade, fundamental para a recuperação dele, né? Então, aí nesse momento a gente conheceu o Riquer, e a equipe de fisioterapia do hospital propôs uma série de intervenções diárias, né? Nos explicou como o equipamento funcionava e aí começaram essa terapia, né? Os líderes da equipe multidisciplinar foram importantíssimos nisso também, porque o Diego ficou em terapia intensiva por 28 dias. Então, a cada plantão eram novos profissionais que precisavam aprender a utilizar o equipamento. Então, a equipe de líderes do Hospital de Sorocaba foi importantíssima, porque a cada plantão eles precisavam capacitar, né, os profissionais. Para que a terapia não fosse interrompida, fosse, né, contínua. Exatamente. E o que nos chamou a atenção foi que, a partir do momento em que se estabeleceu a terapia dessa maneira, a recuperação que o Diego apresentou começou a nos animar. Então, nos primeiros dias, né, ele ainda tendo a evolução dos sintomas, né, e a terapia já instalada. Hoje a gente sabe que a terapia instalada precocemente possivelmente contribuiu para que os sintomas não evoluíssem mais. Certo. E aí, no momento em que a doença estacionou, foi o momento em que o Riquer se mostrou um dos principais parceiros na reabilitação do Diego, né? Porque foi assim, eu lembro muito bem, Diógenes, foi de um dia para o outro, né? A recuperação funcional dos movimentos foi muito rápido? Foi assim, eu lembro que a equipe médica passou visita em um determinado dia e o Diego sequer conseguia mexer os dedos. Certo. No dia seguinte, ele levantava o braço. Claro, já era, acho que, 6º, 7º dia de terapia, né, com o Riquer. Então, a partir daí foi só melhorando. Né? Então, ele precisou se submeter à traqueostomia, isso fazia parte do plano terapêutico, né? Então ele ficou entubado alguns dias. Foi necessário a traqueo precoce, mas isso já estava no plano inicial. Né? Certo. Mas a recuperação que ele mostrou da parte esquelética foi assim, muito boa. E da parte respiratória também. Né? Então, no momento em que a terapia começou a mostrar os seus efeitos, aí foi ladeira acima, né? Ladeira acima. A cada dia era uma notícia boa, né, que a gente recebia. Perfeito. E depois de quanto tempo ele teve alta para casa? A internação total foram 44 dias. 44 com 28 de CTI, né? 28 e quando ele chegou em casa, como que estava a parte funcional dele? Ele
Precisou de cadeira de rodas? Precisou de algum suporte, bengala, andador? Não, nada. Ele saiu do hospital, claro, em cadeira de rodas até chegar na ambulância, né? Desceu da ambulância na garagem de casa e aí andou. Né? Saiu andando. E em termos de atrofia, tinha uma preservação muscular grande? O músculo dele tinha um trofismo preservado nesse momento da alta? Você notou, nossa, meu filho não está, como o pessoal brinca, né? Só o esqueleto, né? Atrofiado. Diante da perda que ele apresentou, ele estava muito bem, né? Então, assim, ele, como você deve imaginar, em decorrência da doença, né, ele não tinha sustentação nenhuma. Exato, né? O normal seria ele, cadeira de roda, ter ajuda para ir para o leito, para deitar, para ir no banheiro, isso em casa. E receber, claro, muita fisioterapia em casa, né? A eletroestimulação com Recare reduziu. Eu não tenho dados, né? Não tenho números agora aqui. Ainda que durante a internação dele eu tenha me debruçado sobre alguma literatura sobre isso, né? Mas o que eu posso te dizer é que a eletroestimulação com Recare reduziu em, 30% a 40% o tempo previsto de UTI. Então, quando ele foi admitido na terapia intensiva, a equipe chamou a mim e a minha esposa e falou assim, olha, a gente está trabalhando com uma previsão de 60 dias a 90 dias de UTI, né? Pelo que a gente tem, né, de dados da doença. De casos parecidos, né? Da mesma doença. Sim. E aí, no momento em que ele começou a eletroestimulação e que isso começou a dar resultado, né, eu conversei bastante com a equipe de fisioterapia, né, que operava o equipamento, e eles me diziam que eles estavam impressionados, né, com o retorno da musculatura do Diego. Né? Perfeito. E isso surpreendeu a todos, inclusive a eles, né? Uma vez que o equipamento tinha sido adquirido há pouco tempo no hospital. Fazer a justa homenagem aqui, já que a gente está gravando e alguns trechos vão para o ar, para emocionar aí as famílias, fazer a justa homenagem à equipe excepcional do Hospital da Unimed de Sorocaba. Com certeza estudaram bem a literatura para adquirir o melhor equipamento que foi feito especificamente para CTI, ele funciona perfeitamente em clínicas, em home care, né, ambulatorialmente, mas ele foi feito para o paciente clínico, tanto que ele tem Anvisa e Inmetro para funcionar dentro do CTI sem alterar absolutamente nada. E dentro das estatísticas, Diogo, você me dizia, estudos já mostram de forma consolidada uma estatística próxima a 17% de redução da internação. Né? E o Recare tem outros dados, essa eletroestimulação, quando ela é feita preventivamente, né, de forma que o paciente evite de ter o AFALT, né, a fraqueza muscular adquirida e outros problemas, a reinternação também cai muito, cai em 78%. Né? São números extraordinários. E, Diogo e Diego, a gente fica satisfeito demais de ouvir isso, porque é claro que o paciente que não está muito crítico, ele recebe um benefício muito grande, porque ele deixa de desenvolver uma série de problemas no CTI e ele vai sair um pouco mais cedo, porque muitas vezes o paciente vai ser curado da doença principal, mas ele está tão atrofiado ou desenvolveu lesão por pressão, né, as antigas escaras, como se dizia, ou desenvolver outros problemas devido à atrofia, a toda a perda muscular e neurofuncional, que ele vai ficando mais tempo internado, não pela doença de base que o levou à internação. E quando você trata a parte neuromuscular do paciente, você previne todos esses desfechos e aí, recuperado da doença principal, né, do que causou a internação, geralmente o paciente vai conseguir sair aí com mais saúde. E quando o caso é grave, isso fica muito, muito visível, como foi seu caso, né, Diego? Claro. A minha expectativa, enquanto eu estava internado, eu já estava colocando na cabeça, não, eu vou ficar ruim por um tempo, mas é um processo, né? Eu lembro de conversar com a minha irmã, ela pesquisou, né, um pouco sobre a doença, sobre alguns casos, e ela falava para mim, pelo que eu pesquisei, a expectativa é você voltar ao seu 100%
daqui uns 8, 7 meses. Então eu estava com essa ideia na cabeça já para não sofrer. Certo. E igual o meu pai falou, a melhora foi do dia para a noite. A partir, né, dessa terapia, e um dia eu não fazia nada, no outro dia eu conseguia levantar o braço. E um dia eu não sustentava o pescoço, no outro dia eu já sustentava. E a melhora respiratória também foi enorme. Durante a ventilação mecânica, eles devem ter feito a eletroestimulação do diafragma também, para que o diafragma dele fortalecesse, não se atrofiasse e a respiração, né, pudesse melhorar e assim... Diariamente. Recebeu eletroestimulação diafragmática também. Diariamente. Superior, inferior e diafragma. Então, corpo inteiro e diafragma. Por isso que essa equipe tem que ser muito bem homenageada, porque quando se emprega bem as terapias, os resultados são esses, né? Parece coisa milagrosa, mas profissionais bem qualificados com a tecnologia correta, né? No lugar correto aí, que um hospital é maravilhoso. Então, com certeza, por conta disso, ele foi extubado, né, antes, né, menos tempo de ventilação, não teve um comprometimento mais grave, e isso tudo fez com que a alta, né, não só fosse precoce, mas com essa qualidade, né, essa funcionalidade toda que você escreveu para a gente. Então, poder voltar para casa com 1 mês e meio de internação, depois permaneci em cuidado aqui em casa por mais 1 mês e poder voltar às minhas atividades. Eu sempre fui muito fã de esporte, sempre joguei muito futebol, muito basquete. Então, de sair de uma cama de UTI sem mexer nada para em 3, 4 meses poder voltar para a quadra, jogar bola, voltar a fazer tudo que eu gosto, tudo que eu amo, que eu fiquei sem, graças ao cuidado, né, da terapia proporcionada pela ReCare, é algo assim que foi inesperado para mim, que me trouxe felicidade extrema, e é algo que todo mundo devia ter acesso, né, para conseguir voltar às suas atividades logo. É horrível ficar internado, né, ficar sem conseguir fazer o que você gosta. Então foi essencial, e essa felicidade de poder voltar rápido, né, a fazer as coisas é algo fenomenal. E assim, é interessante o Diego ter falado nisso, Diógenes, porque logo assim que os primeiros resultados da eletroestimulação com ReCare na terapia intensiva começaram a ficar evidentes, eu aprofundei um pouco os estudos, né? E aí, diga-se de passagem, a doutora Jade, que é a fisioterapeuta-chefe, era à época, né? Fisioterapeuta-chefe do Hospital Unimed Sorocaba, toda a equipe de médicos liderada pelo Dr. Setembrini, a doutora Marina, intensivista, a doutora Marina, infectologista, né? Todos os profissionais de enfermagem, né, que participaram de tudo, e o Dr. Rafael, que é o diretor-geral do hospital, com o qual eu tive a oportunidade de conversar depois, né? Eu fiquei sabendo um pouco como foi a história da aquisição do equipamento do ReCare pelo hospital, né? Eles me confidenciaram isso, né? E foi interessante notar que o hospital comprou a ideia, né? Baseado na literatura, né? Mas muito baseado na certeza que a equipe tem na eletroestimulação, né? Na recuperação dos pacientes. Então, isso nos levou, inclusive, né? O Diego acabou citando isso agora para você, há um movimento de que a gente faz questão que no nosso município, o hospital do SUS, o hospital público, tenha um equipamento como esse, né? Então, no momento em que o Diego teve alta e pudemos voltar para Itapetininga, a gente já começou um movimento aqui na cidade, né, junto a algumas lideranças políticas da cidade e da região, para viabilizar a doação do ReCare para o nosso hospital do SUS, porque a gente, assim, sente no coração que todos os pacientes devem ter acesso a uma terapia tão boa como essa, né? Esse equipamento não pode estar limitado a grandes centros, não pode estar limitado a hospitais privados, né?
Ele tem que ser oferecido pelo Sistema Único de Saúde. E nós estamos conseguindo o recurso necessário junto a algumas lideranças políticas da cidade e da região, e a gente tem certeza que em breve nosso hospital municipal, né, de Itapetininga, vai contar com esse equipamento para que isso possa estar disponível para todos os que precisarem, né? Então, a gente tem certeza que isso vai acontecer em breve. Diogo, eu fico, assim, até um pouco sem palavras de saber o tanto que nós estamos no mesmo propósito de permitir que as pessoas tenham acesso a uma terapia que pode aliviar tanto o coração das famílias, ter a experiência maravilhosa que você teve de receber o filho antes do esperado, né? Um momento, né, tão angustiante como da internação no CTI de um ente querido, e você ter ali muitos dias, semanas antes do programado, o seu filho saudável de volta. E nós temos, por exemplo, o ventilador do trato respiratório dentro do CTI, nós temos o monitor cardíaco para monitorar o que se passa com o coração. O que faltava? Faltava um aparelho para monitorar e conseguir também fazer a preservação neuromuscular. E nós não tínhamos até então nada para dar suporte ao nosso aparelho neuromuscular no CTI. Né? Então, a eletroestimulação já tem evidências científicas de muitos anos, foi criada na década de 60, né? Ela já se provou muito efetiva, mas o que faltava era um aparelho próprio para o paciente crítico, um aparelho que conseguisse entregar o potencial máximo da eletroestimulação, que é o que o ReQuer faz. E uma vez que foi graças a vários cientistas de universidades com 3 patentes nacionais, com a Anvisa, com a Inmetro, já que a gente conseguiu isso, agora nós temos que dar exemplo para o mundo e disponibilizar isso em todos os hospitais. Né? Começando, a gente deveria, né, se a gente tivesse uma capacidade de fazer essas informações chegarem aos poderes públicos, fazer com que o sistema público tivesse isso até primeiro do que o sistema particular, porque todo mundo ganha, né, Diogo? Como vocês puderam ver, a quantidade de dias de internação se reduziu, o custo para o hospital acaba ficando menor, né, menos manejo, sem contar a vida do Diego, que é o principal, né? Então, é um ganho para o profissional, é um ganho para a família, é um ganho para o paciente, um ganho para a instituição. E o que você fez foi o que chamou a atenção. Eu fiz questão de pedir autorização a vocês, à empresa, para conversar com vocês, um bate-papo aqui informal. A gente não teve roteiro, não trocamos perguntas e respostas. Tudo aqui está sendo bem espontâneo, porque a gente sentiu que esse tinha sido um caso muito interessante e que a gente deveria propagar essa providência divina baseada na tecnologia, porque eu acredito também que o transcendente ilumina o homem para que o homem construa a tecnologia que salva vidas e ilumina aquele que também vai conseguir manipular e empregar essa tecnologia. No caso, a equipe maravilhosa do Hospital Unimed de Sorocaba. Né? E então é um ciclo virtuoso, né? Um ciclo da bondade. E quando me falaram, não, ele está tão feliz e tão surpreso, juntamente com a equipe médica, recebeu seu filho curado com uma antecedência tão grande, e você tomar essa iniciativa de fazer, olha, isso aqui precisa ter na minha cidade. Eu dei sorte, tinha lá em Sorocaba, eu não consigo pôr isso no Brasil inteiro, mas vou fazer a minha parte. O país melhora quando a gente faz o que está no nosso alcance, não é, Diogo? O que você achou, Diego, quando seu pai te falou, olha, meu filho, eu vou proporcionar essa terapia para nossa cidade? Você ficou surpreso? Claro, né? É uma coisa que antes de eu passar por isso eu nem imaginava que, né? Quando eu vi que estava fazendo no meu corpo inteiro, no meu diafragma, e que isso gerava um resultado absurdo, quando eu voltei, né? Voltei para casa, voltei a conviver com o pessoal, com meus amigos, eu fazia questão de falar, olha, foi isso que me salvou, foi isso que me trouxe de volta, que me deu condição de sair do hospital de forma precoce e sem nenhuma sequela, não ficou nenhuma sequela da minha doença. Eu vivo a vida igual era antes, quiçá até melhor. Jogando bola, voltando a fazer tudo, então é de extrema importância que a gente consiga
né, trazer isso para nossa cidade, para o público que precisa, é algo sensacional, surreal, e a gente fica muito feliz de conseguir, pelo menos, ter a oportunidade de proporcionar isso a outras pessoas, porque se eu tive, se eu mereci, eu tenho certeza que outras milhões, milhares de pessoas têm esse direito, né? Merecem também ter esse cuidado, que é algo que transforma vidas, não só a do paciente, como a dos familiares, dos profissionais envolvidos. Então é uma coisa muito, muito bacana, que se Deus quiser vai dar certo da gente trazer para cá. Sim. Não, gente, a história é emocionante. Olha, eu estou muito grato por saber agora, finalmente, mais detalhes, né? Eu e o Diogo, quando estávamos marcando essa call, a gente estava mais combinando o horário, que é difícil coincidir, vocês têm muitos compromissos, você como estudante de medicina, o Diogo com todas as tarefas dele como farmacêutico, como professor e etc. E eu fiz questão, eu não vou adiantar as perguntas, não vou adiantar, tem que ser surpresa para ficar até as reações mais genuínas. E assim, é impressionante. Então eu vim sem saber o que eu ia encontrar. Um pós-AVC, sabe? Um aneurisma, um acidente de automóvel, eu não sabia, né? Você me contou aqui, foi o botulismo, e, nossa senhora, é realmente um caso para a gente agradecer o nível de tecnologia, de evidência científica que a medicina está hoje. Antigamente, o objetivo do CTI, sabe, Diego, era salvar o paciente. Entrega o paciente, tira ele do CTI, salva ele. E o paciente ia para casa daquele jeito, ficava ali 1 ano para se recuperar, para voltar a escovar o dente sozinho, para caminhar com ajuda, entende? A ideia era, hoje a tecnologia, a qualificação dos profissionais também é tão grande que não é a sobrevivência mais a meta, é a qualidade da sobrevida, né? Então a gente entende que o Hospital de Sorocaba conseguiu te entregar isso, né? Não só a alta, mas uma alta precoce, antes do tempo, e com uma qualidade de sobrevida muito grande. Então são histórias assim que merecem ser compartilhadas. Essa questão, Diógenes, de sempre quando vai falar, né? Eu falo isso em todos os lugares. A gente é muito temente a Deus, né? Então a gente sempre, em primeiro lugar, agradece a Deus tudo que aconteceu, né? Tudo que aconteceu. E especialmente a recuperação, né? Então é sempre dando graças a Deus. Em segundo, as pessoas, né? Então eu faço sempre questão de enaltecer, né, a qualidade dos profissionais que passaram por nós, e assim, desde o chefe da UTI, como eu falei para você, até a pessoa que nos ajudava lá a limpar o quarto, a organizar o quarto, o pessoal da manutenção, né? A equipe inteira de anjos, né, que passaram, e como você falou, a tecnologia que foi empregada, né? Então Deus inspira as pessoas para que as pessoas pensem em novas tecnologias e para que as pessoas consigam aplicar as novas tecnologias. Então esse tripé, né? O que é sagrado, o que é divino, o que é humano e o que é da tecnologia, salvaram o meu filho. A gente deve levar o que há de melhor em termos de tecnologia para que todo mundo possa ser salvo, né? A partir desse tripé de coisas. Com essa conversa que nós estamos tendo aqui, com certeza vai fazer com que mais famílias possam passar, né, pelo que vocês passaram aí da forma positiva, né? No momento dessa grande angústia, ter o ente querido de volta, né? Como o professor Augusto Vilela, do Cardioaula, sempre fala, né? Todo paciente é o amor de alguém, né? Um profissional, não é verdade? O profissional de saúde que tem isso, né, Diego, você que está no 7º período, lembre-se sempre disso, né? Todo paciente é o amor de alguém. E quando você tem isso em mente, flui uma bela medicina, uma medicina vocacional muito bonita. E a Visuri está com ReCare em mais de 50 instituições, né, grandes hospitais públicos também, né? Infelizmente ainda não é um equipamento obrigatório para CTI, como nós estamos batalhando para que seja, e isso aqui ajuda nisto, né? Mas são 50 instituições, temos também no Peru, temos no Chile, e aos pouquinhos nós vamos ampliando isso, porque esse caso do Diego, provavelmente outros casos estão ocorrendo essa semana,
nessas 50 instituições, porque é uma quantidade muito grande que já recebe essas terapias, mas perto do sofrimento, da quantidade de pacientes críticos que nós temos no Brasil, eu acho que ainda é pouco e que nós temos que fazer o máximo para ampliar isso, né, pessoal? Sem dúvida, sem dúvida. Tem toda a razão e pode contar com a gente. A gente vai continuar falando aos quatro cantos o que aconteceu, né, para que todo mundo possa se aproveitar dessa graça, né, que é contar com essa tecnologia em prol da recuperação dos pacientes. Perfeito. E aqui, por minha parte, pessoalmente, como médico, o que vocês tiverem dúvida, quiserem me consultar, e também a Visuri, se vocês quiserem saber sobre eletroestimulação, se tiverem dúvidas sobre algum artigo, o uso da eletroestimulação, alguma patologia específica ou na prevenção específica de alguma coisa, nós temos uma infinidade de materiais aqui para servir a vocês, para colocar vocês em contato com fisioterapeutas, com os nossos técnicos, se quiserem dar sugestões, né, na medida que vocês voltarem a conversar lá com a equipe do hospital. Estamos com as portas totalmente abertas aqui para a família de vocês, tá? Tá legal. A gente agradece bastante, Jorge. Beleza. Então vamos encerrando por aqui. Espero vocês aqui em BH para visitar a Visuri e em Nova Lima para me visitar aqui pessoalmente, né, Diogão? Obrigado, Jorge. Amém. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar. E é exatamente o que você falou. Agora a parte chata foi embora, né? Agora é pôr a mão na massa e continuar nessa pegada, se Deus quiser. Prepare-se para no futuro próximo a gratidão que você tem com o Hospital Unimed Sorocaba, se você começar a receber isso, você receber no consultório a gratidão dos pacientes, o seu pai como farmacêutico já recebe isso há décadas, tem certeza, e agora você vai começar a ter essa experiência maravilhosa. É uma forma de pagamento que muita gente não coloca na conta, mas que faz o profissional de saúde viver muito bem, né? Muitas vezes o agradecimento é só no olhar, sabe? E você volta para casa uma sensação de dever cumprido muito boa. Deus abençoe. Até mais. Um abraço na família toda. Valeu, até mais. Tchau, Valeu. Tchau, tchau.